Graças ao Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, jovens, adolescentes, crianças, pelas misericórdias do Senhor, nós estamos aqui novamente compartilhar a palavra que o Senhor concede para nós, né? Senhor Jesus, a mensagem dessa semana, tu, ó homem de Deus, né? Senhor Jesus, quarta mensagem do alimento diário, cujo título é Deus manifestado na carne. Amém. Ó Senhor Jesus, o Senhor Amém. quer se manifestar na nossa carne. Amém. Nós precisamos estar atento a essa palavra, que o Senhor quer nos usar. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, na mensagem dessa semana, nós temos por tema, Tu, ó homem de Deus. E nós veremos as qualidades desse homem. Amém. Esse homem de Deus. Amém. Graças a Deus, primeiramente, algumas passagens a respeito dos presbíteros e diáconos, né? Então, nós vamos ler o capítulo 3, versículo 1 de 1 Timóteo, para a gente já ficar situado. Ele fala assim, que fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Sim. É necessário, aleluia, porque é necessário. Amém. Portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, Amém. modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Amém. Então, aqui nós vemos que não é uma questão de dom, né? Para ser um presbítero, é preciso desejar, Amém. ter um desejo. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. porque se precisasse dos dons, então nenhum de nós seríamos qualificados. Aqui, quando cita também a questão dos diáconos também, né? Ó Senhor Jesus. Timóteo, né, as orientações a esse jovem Timóteo, para que ele mantivesse não só a boa saúde espiritual também, como também física, e essencialmente as sãs palavras e ensinamentos saudáveis registrados em 1 Timóteo, de manifestarmos Deus na totalidade e o nosso viver, expressar Deus em sua totalidade em nosso viver, né? Graças a Deus. Amém. E veremos também como a piedade traz o verdadeiro lucro. Ó Senhor Jesus, Amém. Graças a Deus. Amém. A piedade, né, é o Senhor manifestado na nossa carne. Amém. Crescendo em nós, a tal ponto, né? No final o Senhor trará um grande encorajamento para nós. Amém. E pois veremos que o próprio Deus Amém. se deposita em nós para que confiemos a Ele o nosso viver. Amém. Deus deseja ser manifestado em todo o nosso ser, Amém. em todo o nosso viver. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Nessa mensagem aqui traz uma lembrança também no nosso amado irmão Dong, né? Sim. E que fala assim, nós queremos ser fiel totalmente à palavra profética, né? Para que todos nós saiamos edificados, né? Com essa palavra trabalhada em nós. Por isso que nós não estamos fugindo de nada que foi falado. Deus deseja manifestar em todo o nosso ser e em todos os aspectos de nosso viver. Lembro-me das palavras do irmão Dog, servo do Senhor, que sempre dizia, Sim. a vida da igreja não é somente o viver de reuniões, mas inclui, aleluia, Amém. o ambiente familiar, Amém. aleluia, pelo ambiente familiar, as reuniões da igreja, o espaço profissional e o convívio social. Sim. Isso quer dizer que todos os aspectos de nossa vida estão incluídos no viver da igreja. Então a igreja, como coluna e base da verdade, inclui
a totalidade do nosso viver. Amém. E no tocante, o tema central de hoje, na presente semana, é Tu, ó homem de Deus. Amém. Você pode falar em sua casa aí, sentado, você pode falar a você que está ouvindo, você pode falar: eu sou um jovem de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma jovem de Deus, eu sou uma criança de Deus. Aleluia! Senhor Jesus. Então, amados irmãos, nós temos tudo essa garantia que está na palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Então, fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Então, nós já vimos aqui que não precisa dos dons para que isso aconteça. É necessário ter um desejo. Um desejo. Todos nós precisamos almejar. Amém. Todos nós que servimos ao Senhor precisamos almejar. Amém. Ter um desejo de servi-lo com excelência, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Focados. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Porque tudo aquilo que Deus quer para nós e que nós desejamos de Deus é uma excelente obra. Ó, e o Senhor já fez na cruz uma obra por nós, nos redimindo, nos lavando, nos comprando com o teu sangue precioso. Amém. Ó Senhor Jesus, porque se fossem os dons, então ninguém estava qualificado para isso, né? Ó Senhor Jesus. Então, quando alguém aspira o episcopado, o Senhor o capacita. Ó, quando alguém aspira, quando alguém deseja, quem capacita, cada um é o Senhor. Ó Senhor Jesus, precisamos estar claro disso, né? Sim. Desejar ser presbítero ou diácono está relacionado a crescer em vida. Amém. Nós queremos crescer em vida. Amém. Esse é o princípio pelo qual os irmãos varões se tornam diáconos e presbíteros. E as irmãs se tornam diaconisas. Sendo oportuno lembrar que a Bíblia não menciona a existência de presbíteros. Mas, graças a Deus, né? Nós temos muitas irmãs servindo. Amém. Inclusive no cuidado, né? Sim. No cuidado com as pessoas, no cuidado com os irmãos, com as irmãs. Olha que maravilha, viu? Tem sido de muita eficácia. Amém. Os atributos necessários para servir a igreja, seja como presbítero, diácono ou diaconisa, baseiam-se no quê? Na palavra do Senhor. Amém. Não é a nossa capacidade, mas é baseado na palavra do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, em nosso viver dentro e fora de casa. Ó Senhor Jesus. E é preciso verificar a atitude da pessoa para consigo, para com os de sua casa e para com os de fora. Pois que somos dentro de casa determina o que seremos na casa de Deus. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Portanto, devemos lembrar que é necessário conservar o quê? O mistério da fé. O mistério da fé. Então, o mistério que é revelado para nós, o mistério de Deus que é Cristo e o mistério de Cristo que é a igreja. Amém. Então, aí nós temos o grande mistério que é revelado, que é Cristo e a igreja. Amém. Aleluia! Amém. Senhor Jesus! Amém. No versículo 9 do capítulo 3 de 1 Timóteo, fala assim: portanto, devemos lembrar que é necessário conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Ó Senhor Jesus! Amém. Deus se revela. Deus se revela, irmãos. Deus se revela. Amém. Deus se revela em Cristo. E Cristo se revela na igreja. Amém. Se queremos servir a Deus, precisamos ter essa visão. Sim. Recebendo-a com a consciência pura. Amém. Deus quer que o expressemos, mas é preciso saber que Cristo revela a Deus e a igreja revela Cristo. E o mistério de Deus é Cristo e o mistério de Cristo é a igreja. Amém.
O grande mistério é Cristo e a igreja. Aleluia! Amém. Que conserva o mistério da fé, expressa o mistério da piedade, que nos é revelado no capítulo 3 de 1 Timóteo. Ó Senhor Jesus! Ó, louvado seja o Senhor! Ele fala assim, nessa porção bíblica extraímos as características que qualificam um homem de Deus, tais como governar bem a própria casa, cuidar da igreja e de Deus, da igreja de Deus, e possuir bom testemunho dos de fora. Ó Senhor Jesus, graças a Deus nós temos, vamos ler esse versículo 4 e 5 aqui, que fala assim, ó. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ó Senhor Jesus! É sério, né, irmãos? A questão da igreja é sério, servir o Senhor é muito sério. Então nós vemos como esse homem de Deus deve proceder e como ele deve, qual que deve ser a sua atitude, né? Então, o Paulo, ele buscou aperfeiçoar a Timóteo em todas essas questões, né? E dispensando isso para ele, orientando ele, para quê? Né? Então nós vamos ver aqui qual é a característica desse homem, como é o seu viver, né? Nós vimos que ele precisa ali já observar o mistério, né? O mistério da fé, né? O mistério de Deus, que é Cristo, o mistério de Cristo, que é a igreja, e Cristo é a igreja, que é o grande mistério. Graças a Deus. Amém. Então agora nós vamos ver que Paulo e Timóteo, e fala que serás bom ministro de Cristo Jesus. No versículo 6 de 1 Timóteo 4, fala, e tu, porém, ó homem de Deus, né? No capítulo 6, versículo 11, ser um bom ministro de Cristo Jesus significa servir ao próximo com Cristo. Sim. Ser um ministro é ministrar Cristo às pessoas. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós vamos já avançar, nós vamos ler todos esses versículos, tá, irmãos? Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Amém. 4:6, que fala assim, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e do bom ensino que tem seguido. Ó Senhor Jesus. Amém. E o 6:11 fala assim, ó Senhor Jesus. Às vezes nós vamos ler 2 vezes esse versículo, ou talvez até 3. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Amém. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Amém. Aleluia! Senhor Jesus. Amém. Daqui a pouco nós vamos chegar no outro versículo, tá bom? Então fala assim, da questão, ele ministra Cristo às pessoas, dando-lhe suprimento e tudo mais que se refere à vida e à piedade. O bom ministro de Cristo é bem diferente daqueles que apresentam outros ensinamentos. Vamos ficar bastante cuidadosos, vamos ficar bastante vigilantes nessa palavra. Outros ensinamentos. Não devemos aderir a outros ensinamentos, amados irmãos. O que nós temos, o Senhor tem dado para nós, é a palavra única, a palavra profética. Essa palavra é poderosa para, dentro de nós, nesse conteúdo, nos curar, nos sarar, né, nos libertar. Mas é necessário aqui, como Paulo está falando para Timóteo, para a gente não aderir a outros ensinamentos. Ó Senhor Jesus, versículo 3 do capítulo 1 fala assim, vamos lá já, tá?
Vamos lá já, que a gente já vai ficando inteirado disso, tá? Inteirado pela palavra do Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outro ensino, né? Outro ensino. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Tá vendo, irmãos? Outros ensinamentos causam essas coisas aí, ó. Entendeu? Ó Senhor Jesus, eu estava lendo esse versículo 5 também, ó. E fala assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Oh, aleluia! Amém. Tudo isso, essa palavra é uma ferramenta, irmãos, para fazer tudo isso em nós. Percebe, irmãos? Deus quer que nós tenhamos um conteúdo saudável dentro de nós, um conteúdo puro. Então daí é mencionado, tem uma listinha aqui, né? Vamos ler o versículo 7 do capítulo 4, que fala assim, versículo 7 fala assim, graças a Deus: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Aleluia! Que, né, piedade nós já vimos um pouco ali atrás, ali, que piedade é Deus manifestado na carne. Amém. Nós podemos ministrar Deus às pessoas, aos irmãos, né? Quando nós pregamos o evangelho para as pessoas, nós ministramos Deus à pessoa. Oh, tem muitas pessoas que estão recebendo o Senhor. Amém. Hoje. Amém. Agora, nesse momento, estão falando: nunca vi isso. Amém. Mas é verdade, Deus está entrando na nossa vida, está mudando a nossa vida. Amém. Jesus é nosso Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Timóteo mostra as características de um bom ministro de Cristo. Oh, Senhor Jesus. Então esse ministro de Cristo, ele precisa do quê? Alimentar-se com as sãs palavras da fé e do bom ensinamento. Oh, Senhor Jesus. Amém. Isso está no versículo 6, irmãos, do capítulo 4, tá bom? Oh, Senhor, se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar aí, pegar a sua Bíblia, que é muito importante, viu, irmãos? Amém. Oh, Senhor Jesus. O versículo 7, a parte dele fala assim: exercita-te na piedade. Nós falamos antes, né? Deus manifestado na carne. O versículo 10 fala assim: labutar, ele precisa, esse homem de Deus, ele precisa labutar nas coisas de Deus. Labutar, cavar na palavra. Nós precisamos cavar os tesouros da palavra profética que está nas suas palavras atuais. Todos os dias nós temos a palavra, todos os dias. Todos os dias nós temos um dia do alimento diário, nós temos nas semanas que são ministradas a palavra profética pelo menos 2 vezes, nós temos as reuniões ministeriais, que é exposta essa palavra para nós. Então, é um jorro, né? Como diz lá em Efésios, essa palavra está vindo como um jato de água para nós, para tirar todas as impurezas de nós e fazer-nos saudáveis. Amém. Ó Senhor Jesus, também aplica-te à leitura e ao ensino. Amém. Nós precisamos ajudar uns aos outros na leitura e no ensino. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, nessa obediência, né? Dessa palavra, não ser negligente com o dom que há nele. Nós não podemos ser negligentes. O Senhor está dando a palavra para nós, é porque o Senhor quer nos usar. Ó Senhor Jesus, também nós precisamos o quê? Meditar na palavra e ser diligente. Meditar e ser diligente. Meditar é você ficar ali, ó, ponderando, né? Ponderando nessa palavra, essa palavra vai alojando no nosso interior, ela vai, ó Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus, e você vai
sendo ali apoderado por essa palavra. Amém. Oh, Senhor Jesus, não ser negligente com o dom que há nele, meditar na palavra e ser diligente, cuidar de si mesmo. Sim. E do ensino que ministra a outros. Então, graças a Deus, irmãos, precisamos cuidar de nós mesmos, né? Mas nós precisamos cuidar dos outros também. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Agora temos o grupo de oração, né? Sim. Os jovens fizeram aí esse grupo de oração e nós oramos um pelos outros. Amém. Eu estou orando com o irmão Luan, mas está sendo muito bom, está sendo muito edificante. Não tem um dia que nós esquecemos de orar uns pelos outros, né? Passar a mensagem de encorajamento. Sim. Ele também passa a mensagem de encorajamento para mim. Amém. Então, é edificante, né? Sim. Senhor Jesus, nós precisamos cuidar uns dos outros. Amém. Não só cuidar de nós mesmos, mas é necessário cuidar de nós mesmos, da saúde física e espiritual, né? Senhor, nós vamos ver isso mais para frente. Amém. Continuar em todas essas práticas, perseverando. Amém. Nós precisamos perseverar nisso, tá, irmãos? Não é só uma vez. E precisamos guardar e praticar e viver todas essas características, salvando a si mesmo e também os ouvintes. Nós precisamos salvar nós mesmos, ouvindo a palavra, e aqueles que nos ouvem. Tá bom? Senhor Jesus, ainda temos aqui um bom ministro de Cristo. Um bom ministro de Cristo, aleluia, de Cristo Jesus, não se preocupa exclusivamente consigo mesmo, mas tem cuidado com os demais. Por consequência, atenta para todos esses pontos, cuidando de si próprio e dos outros. E nós podemos concluir que ser um bom ministro de Cristo Jesus está ligado à questão da obra, ser um ministro, mas ser um homem de Deus é uma questão da pessoa. Senhor Jesus, então Deus se preocupa com o nosso viver pessoal e também na questão da obra, né? Deus se preocupa com a obra. E o homem de Deus é uma pessoa que participa da vida e da natureza divina. Participa da vida e natureza divina e ele mantém a unidade com Deus. Senhor Jesus, graças a Deus, ele tem unidade com Deus, expressando-o em seu viver, e isso corresponde exatamente ao mistério da piedade, pois Deus nele é manifesto. Deus quer ser manifesto em nós. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Graças a Deus. Ser um homem de Deus está ligado à pessoa, como já falamos, né? Vamos continuar. Com base em todos esses pontos que nós vimos anteriormente, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Devemos almejar crescer em vida e ser úteis nas mãos de Deus. Tem um objetivo, viu, irmãos? É ser úteis na mão de Deus. Crescer em vida e ser úteis, ser usados por Deus. Com o crescimento de vida, surgirá o desejo de servir ao Senhor e ser usado por Ele. Não é uma questão de buscar uma posição para ser admirado, mas sim de servir. Graças a Deus, né? O irmão Dom sempre falava da questão de negar a vida da alma. Sim. E hoje não é diferente. Hoje temos que negar mais ainda. Negar mais ainda. É servir só para expressar, para honrar, glorificar o Senhor. Amém. Você deve estar compreendendo essa palavra, né, irmãos? Irmãs, jovem e adolescente. Eu creio que você está compreendendo. Deus está falando com você. Como está falando comigo e o Riad aqui. Aleluia! Deus tem uma preocupação conosco. Amém. Tem uma preocupação com o corpo dele. Amém. Senhor Jesus. Amém. E também com aqueles que hão de ser salvos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos ver agora as qualificações dos presbíteros, né? Então o versículo 17
versículo 17 do capítulo 5 de 1 Timóteo. E fala assim: deve ser considerados de merecedores e dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Sim. De forma prática, podemos ver nesses irmãos mais crescidos duas características: quer andando juntas ou quer sendo uma mais desenvolvida que a outra. Primeiro, presidir bem, isto é, administrar e cuidar das coisas de Deus, afadigar-se na palavra e no ensino, cuidando das pessoas, alimentando-as. Além disso, o versículo nos mostra que a igreja, ao receber os cuidados dos presbíteros, devem também cuidar deles. Ó Senhor, eles cuidam da igreja, mas também a igreja cuida deles. Ó Senhor Jesus, temos, portanto, uma história maravilhosa em que aqueles que cuidam da casa de Deus também recebem os cuidados, recebem seus cuidados. E os presbíteros são estabelecidos entre os irmãos que possuem maior crescimento de vida. Isso, porém, é relativo, mas nós vamos considerar que em determinada igreja há um grupo de irmãos, dentre os quais um é mais crescido. Este não é concedido a posição de presbíteros por ser plenamente maduro. Aleluia! Mas por ser crescido que os demais. Ele se preocupa com os irmãos, com as coisas de Deus, e por isso é colocado à frente. Então, essa é a qualidade desse presbítero que se preocupa com os outros irmãos. É lá que nós vimos lá atrás, né? O homem de Deus, tem relação com o homem de Deus também, que ele se preocupa consigo mesmo, mas se preocupa com os outros. Então nós queremos se preocupar conosco, mas também queremos se preocupar com os irmãos. Ó Senhor de todas as idades, nós queremos estar ali atento, né? Vemos, portanto, que estar à frente da igreja não é sinônimo de maturidade espiritual, mas significa tão somente que esse irmão amadureceu um pouco mais. Contudo, né, costumo dizer aos irmãos responsáveis, especialmente às igrejas recém-levantadas, o seguinte: não que vocês sejam maduros. Ó Senhor Jesus! Isso é bom, isso é uma palavra que ajuda os irmãos e que encoraja os irmãos. São apenas menos verdes. Imaginem, né? Numa colheita de mangas, todas verdes. Tem umas que têm umas manchinhas amareladas, né? Indicando que elas são um pouco mais maduras que as outras. E elas não estão totalmente maduras, somente menos verdes. É muito importante percebermos isso para termos humildade e não nos julgarmos superiores aos demais. Estamos na mesma linha, irmão, servindo o Senhor, tá? Graças a Deus por isso, né? Por essa visão. Por isso, isso aqui está relacionado a 1 Coríntios capítulo 8, versículos 2 e 3, esses versículos. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Sim. Mas se alguém ama Deus, esse é conhecido dele. Graças a Deus, né? Que palavra maravilhosa. Estar à frente não é igual a saber tudo. Sim. Aqueles que estão à frente não sabem tudo, viu, irmãos? Estão crescendo. Amém. Todos nós estamos crescendo. Amém. Até a volta do Senhor nós vamos estar crescendo. Oh, Senhor Jesus. Amém. Não vai ter um sentimento, eu não preciso mais de palavra, né? Não preciso mais receber revelação, né? Sim. E o Senhor todo dia tem revelação para nós, né? Amém. Ó Senhor Jesus, estar à frente não é igual saber tudo. É preciso manter a humildade e ter contínuo desejo de aprender. Estamos sempre aprendendo e devemos ter esse desejo contínuo. Com essa atitude,
seremos usados por Deus. Servir ao Senhor não se resume simplesmente em desejar servir. O mais importante é Deus querer usar-nos. Se formos adequados diante de Deus, Ele terá o desejo de nos usar. Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Queremos orar ao Senhor, para que Ele possa ter esse desejo de nos usar. Amém. Os irmãos que estão à frente também possuem fraquezas e erram. Tá certo? Às vezes um irmão olha e fala, aquele irmão lá tal, já está transformado, né? Já é santo, é puro, né? Se fosse assim, o senhor já tinha arrebatado ele, né? Mas não é assim não. Aqui os que estão à frente têm fraquezas e erram. Essa é a razão de Timóteo receber a seguinte orientação. Veja bem, não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Veja bem que cuidado, né, irmãos? Isso está em 1 Timóteo 5,19. Se houver problema, 2 ou 3 testemunhas devem ser ouvidas. Se houver o problema, né? Também não vai sair acusando a reveria também, o irmão, né? Sim. Nós vamos ver mais para frente essa questão de prevenção e a questão da parcialidade. Essa é a maneira adequada de lidar com as situações e minimizar os erros. Basear-se somente no depoimento de uma pessoa é muito perigoso. Sim. Quando um presbítero, por exemplo, alguém chega a fazer, não precisa ser um presbítero exatamente, qualquer irmão que chegue em outro irmão dizendo alguma coisa do outro irmão. Sim. É muito perigoso ouvir. A gente precisa realmente já ter um espírito exercitado para rechaçar isso. Né? Quem sabe já até exortar esse irmão. Falar, irmão, esse caminho aí não é o melhor caminho. Você já orou por ele? Você já orou por esse irmão? A melhor decisão que nós devemos ter, qualquer coisa que venha de negativo, nós precisamos orar pelos irmãos. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, graças a Deus, quando um presbítero, um irmão que está à frente, vive em pecado, isso passa a ser conhecido de todos e ele deve ser repreendido igualmente na presença de todos. Isso não deixa de ser, né? Não deixa de ser resolvido o problema. Sim. Quanto aos que vivem no pecado, repreende na presença de todos, para que também os demais temam. Isso está no versículo 20 do 1 Timóteo 5. Por quê? A correção deve estar dentro da esfera do dano, tá? Tem que ser ali puro, tem que ter coração puro ali nessa questão, não aumentar a coisa não. Se alguém que está à frente cometer tais erros, não é somente uma questão de fraqueza pessoal, pois causa danos a outros. Assim, todos que servem a Deus precisam ter bastante cuidado, fortalecendo-se no Senhor e buscando ajuda sempre que necessário. Diante desse cenário, Paulo mostra a Timóteo como tratar esses problemas. Então, aqui fala, conjuro-te perante Deus. Conjuro-te quer dizer exorta solenemente. Ó Senhor Jesus, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção. Ó, isso aqui que nós falamos lá atrás. Sem prevenção e nada fazendo com parcialidade. Nós vamos avançar. Versículo 21 do capítulo 5 de 1 Timóteo, tá? Conjurar significa exortar solenemente, e Paulo pede com insistência, conforme a tradução da versão Nova Almeida atualizada, tá? Esse versículo que nós lemos. Ó Senhor Jesus, se há um irmão com problema, em especial quando está encarregado de algo, o assunto deve ser tratado solenemente diante de Deus. Eis aqui, e aqui diz, sem prevenção e sem parcialidade. Ó Senhor Jesus, sem prevenção e sem
Assim, quando o irmão erra, ele é tratado de maneira muito mansa. Desses dois aspectos, está falando aqui da questão. Prevenção existe quando se gosta de alguém. Então não devemos tratar dessa maneira. Então, no momento em que essa pessoa erra, agimos duramente com ela, quando nós não gostamos. Não é assim que nós tratamos na vida com o Senhor. Sim. Né? E agir com parcialidade é o oposto, é ter preferência. Assim, quando o irmão erra, ele é tratado de maneira muito mansa, sendo poupado. Então não devemos nenhuma situação nem outra. Todas essas questões são sérias, pois dizem respeito à obra do Senhor. E precisamos estar sempre diante de Deus, de Cristo e dos anjos eleitos. O assunto autoridade é muito elevado e deve ser tratado de maneira adequada diante do Senhor. Louvado seja o Senhor, né? E devemos realizar as obras de Deus de forma... Não devemos realizar a obra de Deus de forma precipitada, tá certo? Se precipitar, pois uma característica do homem de Deus é a ninguém imponhas as mãos precipitadamente. Não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Em uma determinada situação, eu estava servindo no Comportagem na época do Expo Livre, e eu fui enviado aí para uma denominação, numa determinada cidade, e ali havia uma situação de nominação de presbíteros e diáconos naquela denominação. E como nós estávamos servindo com um livro ali, expondo barraca ali, naquele evento deles, eles pediram para ir lá ajudar nessa questão lá. Sim. Então, a nossa oração era para que o Senhor abençoasse os irmãos, que os irmãos fossem iluminados pelo Senhor. Mas na hora de impor a mão, nós não colocávamos as mãos, não empunhamos as mãos, porque é justamente por causa dessa palavra aqui. Então a gente deve ter cuidado. Sim. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Sabe por quê? Porque se a pessoa estiver em pecado e fazendo coisa errada, você vai ser cúmplice com as coisas, das obras das trevas delas. Não se tornes cúmplices de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Paulo está falando para Timóteo conservar ele mesmo puro. Senhor Jesus, isso está no versículo 22 do capítulo 5 de 1 Timóteo. Vimos que ser bom ministro de Cristo Jesus se refere à obra, e que o homem de Deus se refere à pessoa. Graças a Deus! Amém. Ó Senhor Jesus, então o homem de Deus não faz as coisas precipitadamente. No contexto do versículo, impor as mãos pode ser tanto unir-se a alguém, como estabelecer alguém sobre algo. Se tais atos forem realizados precipitadamente, pessoas erradas podem ser estabelecidas ou podemos unir-nos a elas, tornando-nos cúmplices de suas obras. Amado irmão, cuidado ao tocar nas coisas de Deus. Devemos ter cuidado ao tocar nas coisas de Deus. Se queremos ser homens de Deus, identificados e unidos com o Senhor, graças a Deus, precisamos agir debaixo da direção do Espírito e da unção. Que o Senhor use de misericórdia em nós, que a gente persevere nessa pureza, né, irmãos? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças a Deus, Senhor Jesus, precisamos orar, né? Está orando, né? Senhor Jesus, vamos ler Mateus 25 e 6. Senhor Jesus, rapidinho, vamos lá, 6, 5 e 6. E quando orardes, não orareis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo
que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Amém. Aleluia! Ó Senhor Jesus, por que, irmãos? Né? Aqui nós vamos ver agora que as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Isso está no versículo 25 de 1 Timóteo, capítulo 1. O que nós lemos foi Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Todas as coisas estão diante de Deus. Não passa nada abatido, viu, irmãos? Todas as coisas estão diante do Senhor. Em nossa jornada cristã, além de cuidar dos aspectos espirituais, precisamos dar a atenção à saúde física. Nós precisamos dar atenção à saúde física. Ó Senhor Jesus, o apóstolo Paulo possuía tal zelo com Timóteo. Ó Senhor, tendo-lhe escrito, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Amém. Ontem na palavra profética, o irmão Esdras falou que aqui, né, por causa das tuas frequentes enfermidades. E aqui mais para frente nós vamos ver que era um remédio da época esse vinho, né? É um vinho que curava. E também nós temos a questão de que Paulo, onde passava, as pessoas usavam tudo que ele usava, né? Suas vestimentas, guarda-pó ali, lenço, sim, e eram curadas. Então, as doenças físicas eram curadas e eram libertos. Também os espíritos malignos também eram expulsos, saíam da vida delas. Mas aqui ele está falando para ele tomar não só água, por causa das frequentes enfermidades que havia nele, no seu coração, né? Isso aqui está no versículo 23 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Eu quero avançar, tá? Quero avançar. Então, ver, se quisermos, nós não fazemos as coisas para ser visto pelos homens, na vida e na obra do Senhor, né? E também na questão desse lenço e dos aventais do apóstolo Paulo, aqui tem um versículo no capítulo de Atos 19, versículo 11 e 12, que fala assim: ó Senhor Jesus, amém, nós vemos alguns milagres operados por meio de Paulo. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem os enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, e diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam deles. Todavia, o apóstolo não enviou para Timóteo lenços e aventais de uso pessoal, com a finalidade de curá-lo, mas recomendou-lhe o uso de um remédio. Entendeu? Então, você tem uma enfermidade, você precisa tomar um remédio, irmãos. Senhor Jesus. Então, não que o Senhor não é capaz de fazer milagre. O Senhor pode usar um irmão, né, que tem o dom, e curar uma pessoa, expulsar, né? O Senhor pode fazer isso aí. Mas aqui, nesse caso aqui, está mostrando que tem remédio e que deve ser tomado o remédio. Ó Senhor Jesus. amém, Graças a Deus por essa orientação. Para curar, o Senhor usa algumas vezes os remédios, e em outras o dom de um irmão, o poder do Espírito Santo. Esses meios pelos quais Deus atua não são conflitantes entre si. Não são conflitantes. E fala assim, aí fala da questão dos pecados de alguns que são notórios, né? E levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Então, eu quero compartilhar um pouquinho também, né? Quando o Paulo ali em Coríntios, ele estava com aquele espinho na carne, ele pediu para o Senhor tirar esse espinho da carne dele. sim, Mas ele não foi tirado, né?
O Senhor falou, a minha graça te basta. Né? A minha graça te basta. Então, se o Senhor, tudo isso é uma questão do Senhor querer fazer. Tudo é pela vontade do Senhor permitir. Né? Dependendo da ocasião. Se o Senhor quer que nós, em alguma coisa aconteça na nossa vida, nós sejamos tratados, nós vamos ser tratados. Transformados. E a gente precisa fazer o quê? Aceitar, né? Acolher. Né? É muito melhor acolher que ficar se esperneando. Então aqui falou dos pecados ocultos, né? São revelados e vai a juízo, e outros só mais tarde são expostos. Não é? Sim. No versículo 25 aqui fala: enfrentar as situações hoje é bem melhor do que deixá-las para ser expostas diante do tribunal de Cristo. Veja bem, tudo a gente precisa diante do Senhor. Tudo. As boas obras vão aparecer, vão ser manifestadas. E mesmo aqueles irmãos que servem o Senhor e servem de maneira oculta, um dia as suas obras vão aparecer. Se faz boas obras e que serve o Senhor ocultamente, vai aparecer, vai ser manifestado. Graças a Deus por isso. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então fala assim: ao final as boas obras também serão evidenciadas, conforme lemos. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam. E quando assim não seja, não se podem ocultar-se. Versículo 25 de 1 Timóteo 5. Por isso, gostaria de deixar um encorajamento para os irmãos e irmãs que muitas vezes servem de maneira oculta. Sim. Sabemos que o ser humano tem o desejo de ser visto e reconhecido. É nosso. Sim. Nós temos um sujeitinho ali, que depois nós vamos ver um pouquinho para frente aqui, nós temos um sujeitinho ali que chama orgulho. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. O Senhor nos livra, né? Amém. Desse trem aparecer, ser manifestado, né? Ser reconhecido. O Senhor Jesus disse que aqueles que fazem a obra de Deus no intuito de serem vistos pelos homens já receberam a recompensa. Sim. Receberam a glória dos homens. Ó Senhor Jesus, mas nós estamos servindo porque nós temos um galardão que o Senhor vai dar para nós. Amém. Se quisermos ser vistos pelos homens, para deles receber a aprovação, já teremos recebido nossa recompensa. Entretanto, quando agirmos ocultamente, o Pai que vem em secreto nos recompensará. Nós acabamos de ler esses versículos do capítulo 6 de Mateus, versículos 5 e 6, tá? Fala até a questão da oração, né? Então, considere a seguinte reflexão: você prefere receber a recompensa do homem ou do Pai? Ou a do Pai? Eu quero receber a do Pai. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Que possamos aproveitar essa palavra para nos achegar a Deus e receber luz, a fim de lidar com todas as situações. Por fim, o Pai, que tudo vê, certamente dará o galardão. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, graças a Deus, irmãos. Vamos avançar. Vamos avançar. Deixa eu ver aqui como é que eu estou aqui. Ó Senhor Jesus, a hora passa aqui. Senhor. Amém. Então, toda coisa de o homem aparecer tem uma origem. Sim. Essa origem é Satanás. Sim. Né? Na questão aqui de Ezequiel, capítulo 28, quero ler para os irmãos, é muito bom a gente, tá? Se não der para a gente coisar, a gente vai até onde der, tá bom? Mas eu quero ler esses versículos aqui, porque a gente é ajudado. Sim. Ele sempre, desde o princípio, ele foi assim, ele queria aparecer, né? Ele queria colocar o trono, queria ser igual a Deus, então. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Se elevou o teu coração. O versículo 16 a 18 fala assim:
na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então, irmãos, isso é para a gente ter cuidado. Vamos lá para Timóteo, 1 Timóteo 6. Ó Senhor Jesus! Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. 6, versículos 3 a 6, que fala assim. Vamos avançar, irmãos. Fala assim: se alguém ensina outro ensino e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cujas mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Sim. Graças a Deus. Amém. Então, tudo isso aqui que está exposto aqui para nós é para ficarmos atentos àqueles que querem falar outra palavra, a não ser a palavra profética. Sim. Não quer seguir os sãos ensinamentos, né? Como diz lá em Crônicas, que fala: crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Amém. Crede nos seus profetas. E prosperidade. Ah, mas eu não sigo a homens. É a palavra que o Senhor usa através dos profetas. Sim. Né? É através dos seus profetas e dispensa o Espírito, que é a palavra para nós. Amém. Ó Senhor, esses irmãos não fazem nem um pouquinho a vontade própria deles, mas fazem a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E expressa essa verdade para nós. Amém. Irmãos, precisamos amar essa palavra. Amém. Precisamos tomar posse da vida eterna. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. precisamos ter esse coração. Se não tem ainda, ora ao Senhor. Amém. Busque o Senhor. Amém. Eu quero a pura palavra, porque eu tenho certeza que essa pura palavra vai me curar, Sim. vai me libertar, Amém. vai tirar todas as dúvidas, Amém. vai fazer eu ser um com os irmãos, Amém. ser um com a igreja, Amém. ser um com os profetas, Amém. ser um com os apóstolos. Amém. Ó Senhor Jesus, nós não vamos ensinar diferentemente e nem vamos acatar ensinamentos diferentes. Sim. Nós vamos ser um com o puro ensinamento. Amém. Eu tenho que negar a vida da alma para aderir a um ensinamento puro. Amém. Aleluia! Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Estou muito encorajado, irmãos. Muito encorajado, porque é isso mesmo, a pura palavra do Senhor sendo o conteúdo que nos transforma, que vai nos levar a ser vencedores. Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Senhor Jesus! Irmãos, vamos ficar atentos a isso, irmãos? Ó Senhor Jesus! Amém. Então, irmãos, ó Senhor Jesus, precisamos avançar. Então, Paulo, ele é um irmão que ele sofria, né? Sim. Ele sofria muitas situações, né? Senhor Jesus, Timóteo, Ó Senhor. deixa eu ler João 1,13 aqui para os irmãos. 1,13. Ó Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração, né? Crede em Deus, né? Precisamos crer em Deus, não se turbar o nosso coração, mas crede em Deus. Então fala assim:
os quais não nasceram do sangue nem da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Então assim é o homem que está sendo trabalhado por Deus, tá? Sim. Não nasceu da vontade da carne, mas de Deus. Amém. Então aqui fala que o exercício da piedade é proveitoso para tudo. O exercício físico, ele é pouco proveitoso. Sim. Mas quando o Paulo fala isso aqui, ele tem uma preocupação, né, como nós vimos lá atrás. Tem uma preocupação com a saúde física de Timóteo. Sim. E com a saúde espiritual. Para isso nós precisamos ver que a piedade é a verdadeira fonte de lucro com o contentamento. Sim. Ó Senhor Jesus. E ele dá um exemplo aqui, ó. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Isso está em Filipenses 4, de 11 a 13. Né? Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aleluia! Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Tudo posso, irmão. Fala aí em casa. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Amém. Então, Paulo, a questão dele era: ganhei mais de Cristo ou não? Naquilo, né? Na cooperação. Se eu ganhei, valeu a pena. A sua visão espiritual lhe permitia afirmar que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, né? E nós vimos aqui. 6, versículo 6. E fala: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Sim. 1 Timóteo 4,8 fala assim: Senhor, eu preciso avançar, meu tempo já. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Então, irmãos, não vamos ficar buscando as coisas terrenas. Não vamos buscando as coisas aqui da terra. Sim. Não vamos ficar se apoiando aqui, né? Eu quero avançar já, porque o meu tempo já está. Mas não vamos ficar se apoiando nas coisas daqui terrenais. Sim. Vamos estar buscando as coisas lá do alto. Amém. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, nós precisamos estar nessa... O versículo 7 fala assim, aqui ó: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Sim. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína, na perdição. Sim. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, sim, irmãos, o Senhor está alertando nós, né? Mateus 6, 24, deixa eu dar uma lida aqui. Mateus 6, 24. Ó Senhor Jesus, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Amém. Nós não podemos querer enganar o Senhor não, viu? Nós não podemos servir a dois senhores não. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Tá bom? Sabe o que, irmãos? Por quê? Porque você vai atrás das riquezas. Deus te dá, Deus permite que muitos irmãos tenham riquezas materiais. Sim. Mas é para ele servir o Senhor com essas riquezas. Amém. Não é? Então, nós não podemos ficar com o coração nessas coisas. Amém. Não é? Não podemos. Verdade. Por quê? Porque depois que você coloca o coração nisso aí, você vai ser governado por isso aí. Você vai ter que administrar essas riquezas. Você vai ter que administrar.
Claro, você pode administrar, mas não com o coração nela. É porque você tem uma visão da economia de Deus e você vai investir no plano de Deus. As riquezas que o Senhor te deu, mesmo sendo material. Então é assim que o Senhor tem dado para nós essa palavra. Ó Senhor Jesus. Vamos ver o 17 ao 19 de 1 Timóteo, que era avançar, tá bom, irmãos? Exorta os ricos do presente século, e que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Se Ele dá para nós, é porque é para o nosso aprazimento, tá bom? Não é para nós colocar o coração ali, mas que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Sim. Senhor Jesus. Amém. Podemos apoiar nessas coisas e sucumbir, viu, irmãos? Morrer e sucumbir. Vencer as riquezas, aqui, ó. Nossa recompensa será nos apoderar da verdadeira vida, ao vencer as riquezas, tornando-nos senhores delas e utilizando-as para o reino de Deus, e teremos um sólido fundamento para o futuro. Isso quer dizer que essa forma de administrar as riquezas nos ajudará a ser vencedores. Amém. Desse modo, seremos senhores das riquezas, e elas não nos dominarão. Amém. Também nos apoderaremos da vida, da verdadeira vida, que é eterna e real. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Muito diferente da que experimentamos na terra, que o Senhor nos dê tal visão. Amém. Ó Senhor Jesus. Sim. Vou avançar, tá, irmãos? Vou avançar por causa do horário. Vou ler o versículo 21 já nas saudações ali, porque não vai dar mais para mim me coisar, eu já passei do horário. Ele fala assim: Tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, Sim. evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé, a graça seja convosco. Mas ainda a gente precisa ler uns versículos aqui que fala... Vamos ver aqui, 6:15-16. Ele fala assim: a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único e soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. 1:13-14 de 2 Timóteo. 1:13-14. Vamos lá, irmãos. Ó Senhor Jesus. Amém. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Aleluia! Amém. Você não está contente, irmão? Eu estou contente. Amém. Versículo 12 fala assim. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Timóteo teve importantes advertências, né, irmãos? Sim. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias, e que é falsamente chamado de conhecimento. Aleluia! Porque, irmãos, a igreja é coluna e base da verdade. Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Aleluia! Não pode suportar aquilo que é falsamente chamado de conhecimento.
o Senhor deposita na igreja, para que ela, a coluna e base da verdade, não é mediante falso conhecimento que o Senhor deposita em nós e em nós. Aleluia! O Senhor deposita o conhecimento em nós e nós nele. Consagramos todo o nosso ser a Deus, pois sabemos em quem temos crido e que Ele é poderoso para guardar-nos até aquele dia. Louvado seja o Senhor. Então o apóstolo Paulo conclui, primeira epístola de Timóteo, dizendo: a graça seja convosco. Graça é o Senhor dispensando a nós todos os dias. Amém. E dessa maneira que Deus será manifestado em nosso viver e na igreja. Amém. Glória a Deus! Amém. Esse é o destino que assumimos diante do Senhor. Amém. Eu e você assumimos esse destino de servir ao Senhor, né? Entregar totalmente o nosso ser ao Senhor. Então Paulo encorajou a Timóteo, e nem os sofrimentos abalavam o coração de Paulo. Sim. Assim também nós precisamos ter esse sentimento. Amém. Não importa, mas nós não vamos aderir a ensinamento diferente, Sim. ensinamento de outro, Sim. que querem aparecer, mas nós queremos o puro ensinamento, Amém. esse pura palavra, sãs palavras, Amém. esse conteúdo da fé que está depositado dentro de nós, ele vai aumentar, Amém. ele vai crescer, Amém. ele vai existir, como diz lá em 1 Pedro 1,4, né? 2 Pedro 1,4, quero ler esse versículo, é muito importante esse versículo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, e precisa aumentar, irmãos, aumentar em mim e em você. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 1 Pedro 1,4, né? Ou é 2 Pedro? Pelas quais nos tem sido doadas, 2 Pedro 1,4, que fala assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções das paixões que há no mundo. Ó Senhor Jesus! Amém. Né? Então, graças a Deus por essa palavra, né? Nós precisamos reunir toda a diligência, toda a nossa diligência, né? Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Então, com a piedade o amor, com o amor, amor, o final, né? Porque estas coisas existindo em vós e aumentando, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer dar fruto por meio de nós, por meio dessa palavra. E o único que pode dar a capacidade de dar fruto é a pura palavra do Senhor, que vai chegar também até as pessoas. Então, esse ministro e este homem de Deus precisa servir o Senhor com as palavras, com as sãs palavras, as palavras da fé, com consciência pura. E porque essa palavra, ela tem o poder de nos purificar, expulsar tudo que é negativo de nós. Amém? Jesus é o Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Cada um de nós precisamos ser um, né? Eu cuido de você e vocês cuidam de mim, né? Um cuida do outro. Nós vamos orando um pelos outros. E assim o Senhor será manifestado através de nós. Amém? Jesus é o Senhor.